Fala pessoas, e aí, tudo certo? Boa tarde para todo mundo, boa tarde para os meus terceiros anistas, boa tarde para todos os feras aí do estado de Pernambuco. Quem tá falando aqui é o professor Andrei, vocês sabem que eu sou professor de biologia. E numa segunda-feira diferente, né? Porque vocês estão acostumados comigo na sexta-feira, naquele nosso sextor biológico. Mas hoje aí numa segunda-feira especial, primeira segunda-feira de 2021, né? Primeira segunda-feira aí de janeiro. Um especial do Enem para vocês aqui no EducaPE. A gente sabe que a gente está numa maratona aí no EducaPE, né? Nossa maratona Enem. Vocês que estão se preparando aí, tá faltando pouquíssimo tempo aqui, daqui mais ou menos 2 semanas vocês começam a maratona do Enem. Daqui a 3 semanas vocês têm prova de natureza, vocês têm prova de biologia no Enem. E eu tenho que dar todas as informações para que vocês fechem a parte de biologia nesse caderno de natureza, beleza? De antemão aí quero agradecer a audiência de todo mundo, tá? Quero agradecer todas as mensagens que vocês mandam lá no Instagram, tá? Todas as fotos que vocês tiram, postam lá, eu reposto quando vocês marcam, tá? Lembre que meu Instagram, @AndreiBio, você pode ir lá tirar fotos durante a aula, aproveita que vocês estão estudando, tá, monstrinhos? Aí vocês botam lá, tá? Que eu reposto lá de todo mundo, beleza? E aí umas informações, se você ainda não segue o EducaPE no YouTube, entra no canal do YouTube do EducaPE, se inscreve lá, porque assim, viu? O canal do EducaPE, agora nesse mês de janeiro, ele vai bombar com aulas do Enem, tá? E se você quiser ver todas as aulas desse projeto aqui, as aulas passadas de todas as matérias, com todos os assuntos que vocês vão ser cobrados agora nesse Enem, tá tudo lá na aba de vídeos no canal do EducaPE. Então vai lá no YouTube, se inscreve no canal do EducaPE, beleza? E se você ainda não tem o aplicativo do Conecta Aí, ei monstro, ainda dá tempo, tá? Baixa o aplicativo do Conecta Aí, beleza? Baixa o aplicativo do Conecta Aí. Lembrem que nesse aplicativo do Conecta Aí, vocês têm todos os materiais do EducaPE e pelo Conecta Aí você consegue falar comigo aqui ao vivo, tá? E você consegue assistir nossas aulas aqui ao vivo, beleza? Pode? Então assim, lembrem que vocês conseguem me acompanhar aqui, vocês conseguem assistir tudo aqui sem gastar nada da internet de vocês, tá? Nada da internet de vocês, por isso que é importante vocês tenham Conecta Aí. E assim, você que vai fazer a prova de saúde, ei, olha pra mim, você que tem um peso grande no seu curso, no caderno de natureza, lembrem que eu também tenho um canal no YouTube chamado Biologia com Tubarão. Se a prova de natureza tem um peso grande no SISU para você entrar no seu curso, tem outra forma de eu te ajudar, tá? Vai lá no canal Biologia com Tubarão, que é o meu canal, se inscreve. Esse mês de janeiro, todo dia tem aula de biologia para o Enem. Todo dia, tá? Eu também vou te ajudar, fora o EducaPE, lá no meu canal Biologia com Tubarão. Então, eu espero vocês também lá no canal, tranquilo? Mas vamos começar, porque a gente tá no especial do Enem, tem um monte de questão massa para mostrar a vocês aqui nessa primeira parte da aula. E eu queria que vocês dessem uma olhada na tela aí, nessa primeira questão. Olha aí na tela, viu? Primeira questão, vê. Se liguem nos textos, tá? Porque assim, vocês vão ver que a prova do Enem, ela deu que meio uma enxugada nos textos. Eu não acredito que ela venha com textos muito grandes, tá? Como ela vinha antigamente. Mas vocês vão pegar mais ou menos textos assim, medianos. Agora tem que ler tudo, porque qual é a sacada da prova do Enem? É que ele vai te dar um texto, onde dentro desse texto vai ter uma informação ou uma situação problema, como vocês estão vendo aí na tela. E de acordo com essa situação problema, você vai pegar um conteúdo da biologia para tentar resolver isso aí. Vê o que esse texto está dizendo. A produção de biocombustíveis é resultado direto do fomento à pesquisas científicas em biotecnologia, que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. A escolha do vegetal a ser usado considera, entre outros aspectos, a produtividade da matéria-prima em termos de rendimento e custos associados. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos. E quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. Etanol de quê? Aí tem assim, o vegetal que apresenta maior eficiência no processo de produção do etanol é... Jonathan, puxa para mim aqui. Galera, é o seguinte, ele está falando da produção do etanol, da produção do álcool. É muito comum você pegar nas provas do Enem, e vocês podem pegar agora, tá? Daqui a 3 semanas no caderno de natureza, questões de bioenergética. Ei, menino, olha para mim. Quando você pegar esse assunto bioenergética, dá tempo de revisar ainda, tá? Por favor, revisem.
respiração aeróbia, revisem as fermentações e revisem fotossíntese, tá? Dentro do capítulo de bioenergética, vocês têm que revisar esses 3 processos: a respiração aeróbia, as fermentações e a fotossíntese. Tranquilo? Não pode esquecer disso. Sabe por quê? Porque isso sempre aparece nas provas do Enem. Essa questãozinha aí, quando apareceu, estava falando de um tipo de fermentação, que é a fermentação que vai produzir o álcool. Aí, olha para cá pro quadro. Preste atenção nesse esquema aqui, porque assim, se vocês aprenderem esse esquema, vocês não erram mais questão de fermentação. Olha para mim, viu, menino? Ei, larga o caderno. Agora é hora de olhar para mim. Vê. Cuidado com o processo que vai ser chamado assim, ó, fermentação. Ó, cuidado com o processo de fermentação alcoólica. Ó, cuidado com o processo de fermentação alcoólica. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas ele falou de um açúcar que vai ser usado na produção de álcool. E eu vou usar açúcar? Vai usar açúcar. E um detalhe, viu? Esse açúcar que ele está falando na questão são os glicídios. Lembrem que quando você faz uma associação de bioenergética com bioquímica, que é um assunto que eu já dei várias aulas aqui no EducaPE, lembrem que dentro da bioquímica eu tenho um composto orgânico chamado de glicídio ou carboidrato. O glicídio ou carboidrato nada mais é, monstrinho, do que os açúcares, ou seja, é o açúcar. E dentro, presta atenção, dentro dos açúcares a gente vai ter vários tipos. E eu preciso que vocês não esqueçam de um. De forma especial, olhe, falou da fermentação alcoólica, lembrem logo de um açúcar chamado de glicose. Lembrem logo da glicose, tá? Aí você vai dizer assim, mas a glicose é um açúcar? É, menino, a glicose é um açúcar. A glicose é um monossacarídeo. Aí sabe o que é que acontece? Essa glicosezinha, ela é um monossacarídeo porque ela é um dos menores açúcares da natureza. Quando eu falo menor, é estrutura química, tá? A estrutura química dele é muito pequena. E lembrem que ele é classificado como uma hexose. Ei, hexose. Aí você pode dizer assim, tá, mas como assim uma hexose? É um açúcar que só vai ter 6 carbonos. É um açúcar de 6 carbonos. Aí vê o que acontece. A glicose, ó, tem 6 carbonos. Lembrem que a glicose, vou colocar aqui, viu? Ó, é um tipo de glicídio. Ó, é um tipo de glicídio. André, o que é glicídio mesmo? Açúcar, tá? Para essa glicose virar álcool, olha para mim, viu? Essa glicose ela vai passar por um primeiro processo. O primeiro processo vai ser chamado de glicólise. Ei, cuidado para não confundir o nome. Glicólise. Glico mais lise. Glicólise. Porque o que acontece? Lembrem que em questões de biologia, toda vez que você pega o sufixo lise, lise significa quebra. Lise significa quebra, tá? Você vai estar quebrando. Então eu vou pegar essa glicose e vou quebrar. A partir do momento que você quebra uma glicose, você vai transformar, vai fazer uma glicólise. Aí vê, tu vai transformar essa glicose, ó, em 2 moléculazinhas. Ó, tu transforma essa glicose em 2 moléculazinhas de piruvato. Ó, piruvato aqui. Ei, e piruvato aqui. Se a glicose tem 6 carbonos, quando você quebra essa glicose no meio, você vai quebrar essa glicose, ó, em uma triose aqui, 3 carbonos. E outra triose aqui, ó, 3 carbonos. 3 carbonos aqui, 3 aqui. Porque você imagina, tá? Tu pegou a glicose e, pô, quebrou no meio. Quando tu quebra no meio, a glicose vai virar piruvato aqui e piruvato aqui. Sendo que, o que é que eu preciso que vocês relembrem para as provas do Enem? Olha para mim. Quando você pega isso aqui, qual é o detalhe da história? Esse processo vai fazer com que você consiga produzir 2 moléculas de ATP. Ei, durante esse processo aqui, você vai ter um saldo. Você vai dar alguma coisa para quem está realizando isso. E o saldo disso aqui, ó, vai ser 2 moléculas de ATP. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei? Eu me lembro que aqui no EducaPE já falou de ATP. Já falei. Ah, mas o que é o ATP? É o trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Quando você pega o ATP é o trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Mas você pode dizer assim, tá,
Mas para que serve ATP mesmo? Ei, o ATP é a tua energia. Menino, olha para mim. O ATP é a tua energia. Não pode esquecer disso. Tu só tá vivo, tu só realiza todas as atividades durante o dia, teu corpo ele só funciona porque tu tem energia. E essa energia vai ser exatamente o ATP. Então, quando um organismo vivo, ele faz uma fermentação alcoólica, e já vou dizendo, tá? De maneira natural, quem faz essa fermentação são os fungos. De maneira natural, quem faz essa fermentação aqui são os fungos. Aí qual é o detalhe? Ei, olha para mim. Quando um fungo faz isso aqui, ele vai produzir 2 moléculas de ATP. Ou seja, o fungo já ganha 2 moléculas de energia. Agora tem um detalhe. Quando esse processo aqui acontece, quimicamente falando, você vai ter a liberação de hidrogênio. Você tem a liberação de hidrogênio, de H2. Sendo que aí tem um detalhe químico que é importantíssimo. O hidrogênio que é liberado aqui, olha para mim. Você vai liberar aqui 2 moléculas de hidrogênio, 2H2. Vocês que sabem mais química do que eu, sabem que esses hidrogênios eles não podem ficar soltos. Ah, André, mas por que esses hidrogênios não podem ficar soltos? Ei, menino, porque senão o meio vai ficar ácido. Porque senão o meio vai ficar ácido. Aí assim... O meio ficando ácido, tu vai matar a célula que está fazendo isso aqui. E você não pode matar a célula que está fazendo isso. Aí sabe o que é que acontece? Esse hidrogênio ele vai ser guardado por um tempo. Esse hidrogênio ele vai ser guardado por um tempo para evitar que o meio fique ácido. Aí você pode dizer assim, tá, mas quem é que vai guardar esse hidrogênio? Olha para mim. Essas 2 moléculas de hidrogênio vão ser seguradas. Agora olha para mim, tá? Vão ser seguradas temporariamente. Elas vão ser seguradas temporariamente, porque não é a vida toda, é só para quebrar o galho. Aí vê o que é que vai acontecer. Esses 2H2, ó, vão ser sustentados por 2 moléculas de NAD. 2H2 com 2 NADs. Aí tu vai formar, ó, 2 NADH2. Ou seja, imaginem que o NAD vai ajudar. Imaginem que o NAD faz assim, ó. Eu vou segurar esses hidrogênios por um tempo para que esses hidrogênios não prejudiquem a célula. Aí o NAD vai e segura. Aí quando o NAD pega os hidrogênios para segurar, ele vai transformar isso aqui em 2 NADH2. Mas lembre, viu? Isso é uma coisa temporária. Lembrem que isso aqui é uma coisa temporária. Aí o que acontece? Pegou os piruvatozinhos, produziu ATP, produziu NADH2. Andrei, terminou a fermentação? Claro que não. Lembre que isso aqui é só a primeira etapa, ó. Essa primeira etapa aqui é o que nós chamamos de glicólise. Essa primeira etapa é a glicólise. Aí sabe o que é que vai acontecer? Terminou? Não. Cada molécula de piruvato, agora, ó, esse piruvato aqui e esse piruvato aqui, eles vão ser transformados, ó, em etanol. Etanol aqui. Ó, e etanol aqui, ou seja, álcool aqui, álcool aqui. Oxe, é assim que produz o álcool? É assim que produz o álcool. O álcool é produzido desse jeito. Aí você pode dizer assim, ah, então quer dizer que terminou o processo. Calma. O piruvato tem quantos carbonos? 3. O etanol, quimicamente falando, vocês aprendem na química orgânica, tem quantos carbonos, monstrinhos? Ei, quantos carbonos? Isso, 2. Fala aí com a televisão, fala com o computador que eu escuto aqui. 2. Então vocês há de concordar comigo, ó, que eu tenho 3 carbonos aqui e no final do processo eu vou ter 2 carbonos. Aí vê, se no começo eu tenho 3 e no final eu tenho 2, significa que durante o processo eu ganhei, eu mantive ou eu perdi carbono? Ei, ganhei, mantive ou perdi? Isso, perdi. Perdi quantos carbonos? 1. Aí vê o que é que vai acontecer. Para o piruvato perder um carbono e se transformar num etanol que tem 2 carbonos, você vai ter uma liberação de carbono. E deixa eu te contar um segredo. Quando você libera carbono, tu vai liberar carbono na forma de CO2. Tu vai liberar carbono na forma de CO2. Então o que é que acontece? Daqui para cá, ó, tu vai ter liberação de CO2 aqui. Ei, e liberação de CO2 aqui. André, CO2 é o gás carbônico, né? É o gás carbônico, tá? Ou seja, vai eliminar o gás. Meu Deus, vai eliminar o gás? Vai eliminar o gás.
Oxe, então quer dizer que durante o processo de fermentação do álcool, ou seja, o processo de formação do álcool, vai liberar gás carbônico? Vai, tá aqui a prova. Libera gás carbônico. E deixa eu te contar um segredo. É essa liberação do gás carbônico aqui que é fundamental na produção das massas. Ei, é essa liberação aqui de CO2 que é fundamental na produção das massas. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, pode ser que alguém que esteja me assistindo aqui já tenha visto alguém preparar uma massa com fermento. Geralmente na padaria, geralmente fazendo pizza, geralmente produzindo bolo, a gente coloca o fermento. E eu acho que se vocês não sabem, mas vocês já devem ter escutado a mãe de vocês aqui, de vocês, a vovó, dizer assim, não, eu vou colocar fermento e vou deixar a massa descansar. Quando eu coloco a massa para descansar, essa massa vai crescer, e ela cresce. Poxa, Andrei, e ela cresce por quê? Olha, a massa, ela cresce, presta atenção, a massa, ela cresce exatamente por causa da liberação desse CO2. Quando você pega uma massa e coloca fermento, aquele fermento vai provocar naquela massa uma fermentação alcoólica. Se vai realizar uma fermentação alcoólica aqui, então tu vai ter liberação de CO2. A partir do momento que tu tem liberação de CO2, imagina que é como se fosse um balão. Aí, ó, tu vai soprar. Na medida que tu sopra, menino, ei, esse balão, ó, ele cresce. Ou seja, a massa cresce, porque libera CO2. Por isso que quanto mais fermento você coloca, quanto mais fermento biológico você coloca, mais a massa cresce, porque mais fermentação vai fazer. Meu Deus, então quer dizer que cresce é só porque está eliminando gás? É. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, mas tu está dizendo que a fermentação é alcoólica, né? É. E o álcool que fica na massa? Vai evaporar, menino. Fiquem tranquilos que você não vai pegar um bolo encharcado de álcool, porque o álcool vai evaporar, principalmente quando você assa a massa. Né? Pelo amor de Deus, viu, monstrinho? Aí vê o que acontece. Ó, formou etanol aqui, formou etanol, liberou CO2. Agora tem um detalhe que muita gente esquece. E esse NADH2 aqui? Lembrem que o NADH2, ele é uma coisa temporária. Lembrem que o NAD, ele pega o hidrogênio e segura de forma temporária. Aí sabe o que acontece? Na hora que o piruvato vai se transformar em etanol, o NAD diz assim, ei etanol, é tu que vai ficar com esse hidrogênio de forma definitiva. Aí sabe o que acontece? Ó, esse NADH2, ó, ele chega aqui no processo e vai embora na forma de NAD. Por que ele vai embora na forma de NAD? Ei, porque ele pega o hidrogênio e coloca na composição do álcool. Ó, esse NADH2, ó, ele entra aqui e vai embora na forma de NAD. Ou seja, como eu tenho dois NADH2, um é usado aqui e o outro é usado aqui. Ou seja, os hidrogênios que são captados pelo NAD no processo da formação do piruvato vão entrar na composição do etanol. Isso aqui é exatamente o esquema da fermentação alcoólica. Com esse quadrozinho aí, tu não erra questão nenhuma de fermentação alcoólica. Agora tem um detalhe, tá? Lembrem que quando você pega processo de fermentação, independente se é alcoólica, independente se é lática, independente se é acética, pegou o processo de fermentação, você pode marcar em qualquer prova de vestibular. Isso aqui é um processo exotérmico. Ó, lembrem que isso aqui é um processo exotérmico. André, o que é um processo exotérmico? Exo, na biologia, esse prefixo exo significa para fora. Esse prefixo exo significa saindo. Então, se a fermentação é um processo exotérmico, lembrem que isso aqui, ó, é porque vai ter liberação. Ó, é porque vai ter liberação de energia. É porque você vai ter liberação de energia, tá? Você vai liberar energia no processo exotérmico. A gente não pode esquecer disso. Beleza? E outro detalhe. Ei, em algum momento aqui, eu usei oxigênio. Ei, monstrinho, olha pra mim, não copia não. Eu sou mais bonito que esse teu caderno, olha pra mim. Em algum momento aqui, eu usei oxigênio? Não, né? Lembrem que a fermentação é um processo em que você produz energia, ou seja, produz ATP sem usar oxigênio. Por isso que vocês marcam nas provas dos vestibulares e na prova do Enem, se cair daqui a 3 semanas, que a fermentação, ó, é um processo anaeróbio.
A fermentação é um processo anaeróbio. Aí você pode dizer assim, Andrei, como assim anaeróbio? É um processo anaeróbio. Como assim anaeróbio? Não usa oxigênio. Lembrem que a fermentação não usa oxigênio para produzir energia. Não usa oxigênio para quebrar glicose. Se não usa oxigênio, significa que é um processo anaeróbio. Beleza? Tranquilo? Então, agora eu mostrei a vocês como produz o álcool. Aí vamos voltar para a questão. Volta para a questão aí, Jonathan, por favor, para as alternativas. Vamos ver o que está dizendo aí. Letra A. O milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido. Calma. O milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido. Olhe, não pode ser isso aí, porque o que é que acontece? O amido, por mais que ele seja, veja, por mais que ele seja uma fonte muito grande de glicose, mas lembrem que o amido é um polissacarídeo. Aí, como o amido é um polissacarídeo, o que é que vai acontecer? O danado do amido, presta atenção, ele é um açúcar muito grande. Para você reduzir esse açúcar muito grande em vários açúcares pequenininhos, chamado de glicose, dá mais trabalho, tá? Dá mais trabalho. Então, assim, nesse caso não vai ser a letra A. Não é por causa do amido, porque o amido pode ser até usado. Mas como você quer uma coisa mais fácil, o amido é uma coisa muito grande. Você vai ter muito trabalho para pegar o amido que você tem no milho, tá? E você vai quebrar esse amido aí em moléculas de glicose. Toma cuidado com isso, beleza? Aí eu tenho dizendo assim, volta pra cá, bota pra tela, Janta. Letra B. A mandioca, pois apresenta raízes com alto teor de celulose. Ei, a mandioca, lembrem que a mandioca é uma raiz tuberosa. Se é uma raiz tuberosa, ela vai guardar muito amido, ela não guarda celulose. Lembrem que celulose é um açúcar. Mas a celulose não é um açúcar energético, é um açúcar estrutural. E eu estou precisando de um açúcar energético, então não pode ser a letra B. Letra C, a soja, pois apresenta sementes com alto teor de glicogênio. Ei, glicogênio é um açúcar, massa. É um açúcar energético, massa. Mas glicogênio é um açúcar animal, não é um açúcar vegetal. E a soja é um vegetal. Então na soja você não vai encontrar isso aí. Tá? Na soja você não vai encontrar glicogênio, não pode esquecer disso. Aí na letra D, o feijão, pois apresenta sementes com alto teor de quitina. O feijão, pois apresenta sementes com alto teor de quitina. Ei, menino, olhe, quitina é açúcar? É um açúcar grande? Mas é um açúcar energético? Não, monstrinho. Quitina é um açúcar estrutural. A quitina é um açúcar estrutural, não pode esquecer disso. Aí sabe o que acontece? A quitina, lembrem, a quitina é um polissacarídeo, é um açúcar grande usado para formar o exoesqueleto dos artrópodes. Lembrem que quando a gente pisa numa baratinha, você escuta aquele crack, aquele crocante quando você mata uma baratinha, é por causa do exoesqueleto formado de quitina. E lembrem da parede celular dos fungos. A parede celular das células que formam o fungo tem quitina, não tem nada a ver com energia. E letra E, a cana-de-açúcar, pois apresenta comos com alto teor de sacarose. Beleza. O gabarito dessa questão seria, gabarito letra E. Por que gabarito letra E? Porque a cana-de-açúcar é um caule classificado como como, tá? Aí o que é que vai acontecer? Ela sendo um caule classificado como um como, você não pode esquecer que dentro desse como você vai ter muita sacarose, e sacarose é um disacarídeo, ou seja, é um açúcar menor, você consegue tirar a glicose mais fácil. Então, como eu consigo tirar a glicose mais fácil da sacarose do que do amido, o gabarito dessa questão é gabarito letra E. Ótima questão misturando bioenergética e bioquímica, beleza? Tranquilo? Então, com isso, a gente termina aí nossa primeira parte dessa revisão especial pro Enem, tá? Vejo vocês na próxima. Cheiro no coração, valeu!